Em um fim de tarde abafado em São Paulo, onde o sol derramava tons de laranja sobre as ruas largas e os prédios de concreto, Roberto Carlos, a lenda do futebol brasileiro, dirigia seu velho Fiat Marea, um carro que ele mantinha mais por apego do que por necessidade. O homem que outrora fizera estádios inteiros rugirem com seus chutes impossíveis agora levava uma vida discreta, longe dos holofotes, dedicando-se a visitar escolinhas de futebol em bairros periféricos, onde crianças descalças sonhavam em ser como ele. Naquele dia, ele rumava para um evento beneficente no Jardim Ângela, uma iniciativa para arrecadar fundos para um campo de futebol comunitário. A música de Jorge Ben-Jor ecoava suavemente no rádio, e Roberto, com seus óculos escuros e uma camiseta simples, parecia apenas mais um paulistano enfrentando o trânsito caótico. Ele atravessava a Avenida Morumbi, um enclave de mansões reluzentes e jardins impecáveis, onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o ronco ocasional de carros de luxo. Não havia pressa em seus movimentos. Ele conhecia cada curva da cidade como conhecia o gramado de um campo, mas ao fazer uma terceira volta em uma rotatória para confirmar a direção no GPS, um lampejo azul e vermelho brilhou em seu retrovisor. Uma viatura da polícia militar, com suas luzes girando como um aviso de tempestade, colou-se atrás dele. Roberto diminuiu a velocidade, encostou o carro no meio-fio e desligou o motor, mantendo as mãos visíveis no volante, um hábito que aprendera não por medo, mas por prudência. Ele sabia que, apesar de sua fama, sua pele morena e seu rosto calejado pelo tempo podiam contar uma história diferente para quem não o conhecesse. Do carro de polícia desceu um jovem oficial, não mais que 30 anos, com um uniforme impecável e o queixo erguido, como se carregasse o peso de uma autoridade inquestionável. Seu nome, bordado no peito, era Tiago Mendes, um tenente recém-promovido conhecido no batalhão por sua rigidez. Ele se aproximou com passos firmes, a mão direita pairando perto do coldre, os olhos semicerrados examinando o Fiat como se fosse um artefato suspeito. Roberto baixou o vidro lentamente, mantendo o olhar calmo, quase indiferente, mas atento. — Por que tantas voltas, hein? Tá procurando o que por aqui? Perguntou Tiago, com um tom que misturava desconfiança e desdém. A voz do oficial cortava o ar quente, e suas palavras pareciam carregar um roteiro já ensaiado. Roberto respondeu com a tranquilidade de quem já enfrentara defesas inteiras em campos lotados. — Estou indo para um evento no Jardim Ângela. Só confirmei o caminho no GPS. Ele apontou para o celular no painel, onde o mapa ainda exibia a rota. Tiago não olhou para o aparelho. Em vez disso, inclinou-se para dentro da janela, examinando o interior do carro, como se procurasse algo que justificasse sua presença ali. — Evento, é? Aqui não é lugar para ficar dando voltas. Essa área é de gente que não gosta de estranhos. A palavra estranhos saiu com um peso que Roberto conhecia bem, um peso que não vinha do dicionário, mas da história. Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos, deixando que a tensão do momento se assentasse. Ele sabia que qualquer movimento brusco, qualquer tom mais firme, poderia ser interpretado como resistência. — Sou Roberto Carlos, ex-jogador. Estou só de passagem, disse ele com uma voz grave, mas sem arrogância, apontando para a bolsa no banco do passageiro, onde uma credencial do evento estava visível. Tiago deu um passo para trás, mas seus olhos não se desviaram. — Jogador? Não conheço nenhum Roberto Carlos por aqui. Documentos agora. O tom era uma ordem, não um pedido. Roberto, sem hesitar, pegou a carteira no console e entregou sua identidade, mantendo as mãos à vista. Tiago pegou o documento, leu o nome, mas seu rosto não demonstrou qualquer sinal de reconhecimento. Para ele, aquele homem de pele escura, dirigindo um carro velho em um bairro de elite, era apenas uma anomalia, alguém que não pertencia àquele cenário de muros altos e câmeras de segurança. — Desce do carro, ordenou Tiago, devolvendo a identidade com um gesto displicente. Roberto ergueu uma sobrancelha, mas não protestou. Ele abriu a porta lentamente, desceu com a mesma calma que usava para cobrar uma falta e ficou de pé ao lado do veículo, com as mãos soltas ao lado do corpo. O sol batia em seu rosto, destacando as rugas que contavam décadas de glórias e lutas. Tiago deu um passo à frente, agora mais próximo, como se quisesse reforçar sua autoridade. — Você não parece alguém que mora por aqui. — O que está fazendo mesmo? Perguntou com um leve sorriso de canto de boca, como se já tivesse decidido a resposta antes mesmo de ouvir. Roberto olhou diretamente nos olhos do oficial, sem desviar o olhar. — Já disse. Vou para um evento beneficente. Não estou fazendo nada de errado. Sua voz era firme, mas sem desafio, como se estivesse explicando uma jogada para um companheiro de time. Tiago, no entanto, parecia não ouvir.
Ele deu a volta no carro, examinando as rodas, a lataria, como se procurasse uma prova que ainda não existia. Área como essa, a gente tem que tomar cuidado. Muita gente vem pra cá com má intenção, disse ele, voltando a encarar Roberto. A insinuação era clara, e o peso da palavra má intenção pairou entre eles como uma nuvem pesada. Roberto inclinou a cabeça ligeiramente, quase como se estivesse medindo o adversário antes de um chute. Má intenção? Estou dirigindo devagar, com cinto, sem nenhuma infração. Qual é o problema? Perguntou, mantendo o tom neutro, mas com uma ponta de curiosidade, como se quisesse entender o que movia aquele jovem oficial. Foi então que Tiago perdeu a paciência. Chega de conversa. Vira de costas, mãos para trás. A ordem veio seca como um apito final em uma partida. Roberto piscou, surpreso, mas não se moveu imediatamente. Ele olhou ao redor, notando que algumas cortinas nas mansões próximas começavam a se abrir, que 1 ou 2 pedestres paravam à distância, curiosos. Você tá me prendendo? Por quê? Perguntou, com uma calma que parecia desarmar a situação, mas que para Tiago soava como desafio. Tô te detendo por comportamento suspeito. Não discute. Tiago deu um passo à frente, já tirando as algemas do cinto, o metal brilhando sob a luz do sol. Roberto ergueu as mãos lentamente, não em rendição, mas para mostrar que não havia ameaça. Eu sou Roberto Carlos, cara. O jogador. Não tem motivo para isso, disse ele, com um tom que misturava paciência e incredulidade. Mas Tiago não estava ouvindo. Ele agarrou o braço esquerdo de Roberto, torcendo-o para trás com uma força desnecessária, e encaixou a algema com um clique que ecoou na rua silenciosa. O segundo pulso foi algemado com a mesma brusquidão, e Roberto, pela primeira vez, sentiu o peso frio do metal contra a pele, um contraste cruel com a liberdade que seus chutes sempre representaram. Enquanto isso, do outro lado da rua, um adolescente de 15 anos, chamado Lucas, observava tudo de sua bicicleta. Ele havia saído para comprar pão, mas agora estava parado, com o celular na mão, gravando a cena com um misto de choque e indignação. Lucas conhecia Roberto Carlos, não só como ídolo, mas como o homem que, anos atrás, visitara sua escola e chutara uma bola com ele no campinho de terra. Ele não podia acreditar no que via. Seu herói, algemado como um criminoso, sendo empurrado contra o capô do carro por um policial que parecia cego para a história que aquele homem carregava. Ei, por que tá fazendo isso com ele? Gritou Lucas sem pensar, sua voz adolescente cortando o ar. Tiago virou o rosto, irritado, mas não respondeu. Ele estava ocupado demais, falando no rádio com frases curtas e codificadas, sem mencionar o nome do detido. Roberto, com o rosto pressionado contra o metal quente do carro, olhou para Lucas e fez um leve aceno com a cabeça, como se dissesse: calma, garoto, vai ficar tudo bem. Mas seus olhos contavam outra história, uma mistura de decepção e resignação, como se ele soubesse que aquele momento não era sobre ele, mas sobre algo muito maior. A rua, antes silenciosa, começava a ganhar vida. Uma mulher de meia idade, dona de uma das mansões, abriu o portão e ficou na calçada, com o celular na mão, hesitando entre ligar para alguém ou apenas assistir. Um homem passeando com seu cachorro parou a poucos metros, murmurando algo para si mesmo. Lucas, ainda gravando, aproximou-se um pouco mais, mantendo a câmera firme, mesmo com as mãos tremendo. Ele é o Roberto Carlos, cara. O cara do Real Madrid, do Palmeiras, da seleção. Para com isso, gritou o menino, agora com lágrimas nos olhos. Tiago, por um instante, pareceu hesitar. Ele olhou para Roberto, depois para o documento que ainda segurava, e por um segundo, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Mas a dúvida foi rapidamente engolida pelo orgulho. Não interessa quem ele diz que é. Aqui, eu decido o que é suspeito, retrucou Tiago, empurrando Roberto em direção à viatura. O ex-jogador, com os pulsos algemados, caminhou com a mesma dignidade que exibia ao entrar em um estádio, os ombros retos, o olhar fixo à frente, como se recusasse a se curvar diante da humilhação. Quando a porta traseira da viatura se abriu, Tiago segurou o braço de Roberto e o empurrou para dentro com mais força do que o necessário, como se quisesse apagar qualquer traço de resistência. Roberto tropeçou, mas não caiu. Ele se equilibrou, sentou-se no banco duro e olhou para fora, diretamente para Lucas, que ainda gravava, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Grava tudo, moleque, disse Roberto em um tom baixo, mas claro, como se estivesse passando a bola para um companheiro em uma jogada decisiva. Lucas assentiu, sem dizer nada, segurando o celular como se fosse sua única arma. Tiago fechou a porta com um baque, ignorando o menino e os olhares dos vizinhos, que agora se multiplicavam. Ele voltou para a viatura,
Ligou o motor e partiu, deixando para trás o Fiat Marea, a bolsa com a credencial do evento e um silêncio que pesava mais do que o calor da tarde. No batalhão, a poucos quilômetros dali, Roberto foi levado para uma sala pequena, com paredes de azulejo sujo e uma única cadeira de metal. Ele sentou-se, ainda algemado, sem pedir explicações ou protestar. Sua calma era desconcertante, como se ele soubesse que a verdadeira batalha não seria travada ali, mas fora, onde as pessoas começavam a se reunir. Enquanto isso, Lucas, de volta ao bairro, correu para casa, conectou o celular ao computador e enviou o vídeo para um grupo de WhatsApp com seus amigos. Olha o que fizeram com o Roberto Carlos, escreveu ele, com letras maiúsculas, antes de compartilhar o vídeo em todas as redes sociais que conhecia. Em menos de uma hora, o clipe de 47 segundos, mostrando a lenda do futebol sendo algemada sem motivo, já tinha milhares de visualizações. A legenda de Lucas era simples. Isso é Brasil? Prenderam o cara que fez a gente campeão do mundo? As reações vieram como uma avalanche. Torcedores, jornalistas, jogadores aposentados e até políticos começaram a compartilhar o vídeo com hashtags como Roberto Carlos preso e Justiça para o campeão. A indignação crescia, mas também a incredulidade. Como alguém podia não reconhecer Roberto Carlos? E pior, como alguém podia tratá-lo como um criminoso só por estar ali? No batalhão, Tiago preenchia o relatório com a mesma frieza que usara na abordagem. Indivíduo de pele escura, comportamento suspeito, circulando em área residencial de alto padrão, escreveu ele, sem mencionar o nome de Roberto. Para Tiago, aquele era apenas mais um caso rotineiro, uma demonstração de autoridade em um bairro onde ele acreditava que sua presença era necessária. Mas, enquanto ele digitava, um colega mais velho entrou na sala com o celular na mão e o rosto pálido. Tiago, você viu isso? Perguntou, mostrando o vídeo que agora circulava em todos os canais de notícias. Tiago olhou para a tela, viu a si mesmo algemando Roberto, e por um instante, seu maxilar travou. Ele reconheceu o homem no vídeo, não pelo rosto, mas pelo nome que agora aparecia nas legendas. Roberto Carlos, tricampeão mundial, herói do Penta, o homem dos chutes impossíveis. É ele mesmo? Perguntou Tiago com a voz falhando. O colega não respondeu, apenas balançou a cabeça, como se dissesse que o erro já era grande demais para ser consertado com palavras. Naquele momento, a notícia já tomava as ruas de São Paulo. No Jardim Ângela, onde Roberto deveria estar, os organizadores do evento beneficente assistiam ao vídeo em choque, enquanto crianças com camisas de futebol perguntavam por que seu ídolo não havia chegado. Em bares, praças e favelas, as pessoas se reuniam em frente a televisores, discutindo o absurdo da situação. Se fazem isso com o Roberto Carlos, imagina com a gente? Dizia um homem em um boteco na Brasilândia, enquanto outros assentiam, com raiva e tristeza. A mídia, sempre faminta por histórias, transformou o caso em manchete. Lenda do futebol algemada em São Paulo, racismo ou excesso de autoridade? Perguntava um portal de notícias. Programas de TV interrompiam suas programações para debater o incidente, trazendo comentaristas que, entre análises e indignação, tentavam entender como um país que venerava Roberto Carlos podia tratá-lo como um estranho em sua própria terra. Enquanto isso, na sala do batalhão, Roberto permanecia sentado, com as algemas ainda nos pulsos. Ele não pediu água, não perguntou pela hora, não exigiu um advogado. Sua expressão era a mesma que ele usava antes de uma cobrança de falta, focada, paciente, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Um oficial superior entrou, com o rosto vermelho de constrangimento, e começou a balbuciar explicações. Senhor Roberto, houve um engano. O tenente não sabia quem o senhor era. Roberto ergueu os olhos, sem sorrir. Não sabia quem eu era ou não quis saber? Perguntou com uma voz que não precisava de volume para ser ouvida. O oficial gaguejou, sem resposta. Ele sabia que a pergunta não era sobre identidade, mas sobre algo mais profundo, algo que o Brasil carregava como uma ferida aberta, o peso da cor da pele, do lugar onde você está, do carro que você dirige. A notícia do engano chegou ao comando da Polícia Militar, onde o coronel responsável pelo batalhão assistiu ao vídeo com as mãos na cabeça. Ele reconheceu Roberto imediatamente, não só como jogador, mas como um símbolo do orgulho brasileiro. Como deixaram isso acontecer? Gritou ele, enquanto ordenava a liberação imediata de Roberto. Mas o estrago já estava feito. O vídeo de Lucas, agora com milhões de visualizações,
não era apenas uma denúncia. Era um espelho mostrando ao Brasil uma verdade que muitos preferiam ignorar. A lenda que encantara o mundo com seus chutes ainda podia ser reduzida a um suspeito por causa de sua pele. Nas redes sociais, torcedores postavam fotos de Roberto erguendo troféus, contrastando-as com a imagem dele algemado. "Esse é o Brasil que a gente quer?" perguntava um usuário, enquanto o outro respondia: "Se o Roberto Carlos passa por isso, quem tá seguro?" Roberto foi liberado após 2 horas, sem acusações, sem explicações oficiais. Ele saiu do batalhão com o mesmo passo firme, ignorando os flashes dos jornalistas que já se aglomeravam na porta. Lucas, que havia corrido até lá com sua bicicleta, estava na calçada, segurando o celular como um troféu. "Desculpa, Roberto. Eu não podia deixar eles te levarem assim", disse o menino com a voz embargada. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas e sorriu, pela primeira vez naquele dia. "Você fez a jogada certa, moleque. Agora é com a gente", respondeu, antes de entrar em um carro enviado por amigos para levá-lo para casa. Ele não deu entrevistas, não fez pronunciamentos. Mas, naquela noite, enquanto São Paulo fervia com debates e protestos, Roberto sentou-se em sua sala, assistindo ao vídeo de Lucas. Ele não sentia raiva, mas uma determinação que conhecia bem, a mesma que o fazia treinar chutes até a exaustão. Aquela não seria apenas sua história, seria o começo de algo maior. Um chute que, dessa vez, não visava a rede, mas o coração de um país que precisava acordar. O vídeo de Lucas continuou a se espalhar, alcançando não só o Brasil, mas o mundo. Em Madrid, onde Roberto fizera história, torcedores do Real Madrid compartilharam mensagens de apoio, chamando-o de eterno campeão. Em Londres, Paris e até Tóquio, a imagem de um ídolo algemado chocava tanto quanto inspirava. No Brasil, as ruas começaram a se encher. Em São Paulo, um grupo de jovens organizou uma vigília em frente ao batalhão, segurando cartazes com a frase "Roberto Carlos é Brasil". No Rio, torcedores do Flamengo e do Fluminense, rivais históricos, uniram-se em uma passeata cantando hinos de estádio adaptados para pedir justiça. A CBF, sempre lenta em questões sociais, emitiu uma nota tímida, expressando solidariedade a Roberto, mas sem mencionar a palavra racismo. A reação dos fãs, porém, foi tudo menos tímida. "Se o Penta não vale nada, o que vale?" perguntava um cartaz erguido por uma torcedora em Salvador. Enquanto isso, Tiago Mendes, agora confinado a funções administrativas, assistia ao noticiário em casa, com o rosto endurecido. Ele não entendia por que sua ação, que considerava de rotina, havia causado tanto alvoroço. Para ele, Roberto era apenas um homem em um carro velho, em um lugar onde não deveria estar. Mas ao ver seu próprio rosto no vídeo, repetido incessantemente na TV, ele sentiu algo novo. Não remorso, mas o peso de ser visto, de ser julgado. Seus colegas no batalhão o evitavam, e seu nome, antes associado à disciplina, agora era sinônimo de erro. O comando da PM anunciou uma investigação interna, mas todos sabiam que o verdadeiro julgamento já estava nas ruas, nas redes, nos olhares de milhões de brasileiros que, pela primeira vez, viam um ídolo não como um herói intocável, mas como um homem de carne e osso, vulnerável à mesma injustiça que eles enfrentavam. Roberto, em casa, recebeu ligações de amigos, ex-companheiros de seleção, até do presidente da FIFA. Ele agradeceu, mas recusou convites para falar na mídia. Em vez disso, ligou para os organizadores do evento no Jardim Ângela e prometeu estar lá no dia seguinte, com ou sem viaturas no caminho. Ele sabia que o vídeo de Lucas não era apenas sobre ele. Era sobre cada brasileiro que já fora parado, revistado, humilhado por parecer fora de lugar. Ele sabia que sua fama havia dado visibilidade àquele momento, mas também sabia que, sem a coragem de um menino com um celular, sua história poderia ter sido apenas mais uma, engolida pelo silêncio. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, Roberto pegou uma bola antiga, guardada em uma prateleira, e girou-a nas mãos. Ele não pensava em troféus ou estádios. Pensava no próximo chute, aquele que precisava acertar não uma trave, mas o muro invisível que ainda dividia seu país, a da vida. A poeira levantada pelo incidente em São Paulo não assentou com o passar dos dias. Pelo contrário, espalhou-se como o vento que carrega sementes para terras distantes. O vídeo de Lucas, aquele garoto de bicicleta que capturou Roberto Carlos sendo algemado, tornou-se mais do que uma denúncia. Era um grito preso na garganta de milhões, um eco que reverberava das favelas do Rio aos campos de terra batida no sertão nordestino. Roberto, o homem que outrora unira o Brasil com seus chutes impossíveis,
agora unia o país em uma causa que ia além do futebol, a luta contra o preconceito que algemava não só corpos, mas sonhos. Ele não ficou em casa, lamentando a humilhação. Em vez disso, pegou a bola que girara nas mãos naquela noite silenciosa e decidiu que o jogo não havia terminado. O Brasil, ele sabia, precisava de um novo tipo de vitória, uma que não se media em gols, mas em mudanças reais. Enquanto as manchetes ainda ferviam, Roberto começou a aparecer em lugares onde ninguém esperava. Campinhos de várzea, escolas públicas, associações comunitárias. Ele não falava como vítima, mas como alguém que entendia que sua história era apenas uma janela para um problema maior. Se eu, com tudo que conquistei, passo por isso, imagina quem não tem uma câmera por perto? Dizia ele com a voz grave, em um ginásio lotado de jovens na periferia de Salvador. A frase simples mas cortante tornou-se um lema, repetida em cartazes, camisetas e muros pintados com spray nas grandes cidades. A indignação inicial deu lugar a algo mais organizado, mais potente. Nas ruas do Brasil, nasceu um movimento chamado Chute no Preconceito, inspirado pelo legado de Roberto. Não era apenas uma hashtag ou uma frase de efeito, era uma corrente que unia torcedores de todos os times, de todas as cores, em um país onde o futebol sempre foi mais do que um esporte. Em Belo Horizonte, um grupo de torcedores do Cruzeiro e do Atlético, rivais históricos, organizou uma marcha pacífica, carregando bolas de futebol com mensagens escritas à mão. A bola não escolhe cor, e justiça é o gol que falta. No Recife, crianças da comunidade do Coque pintaram um mural gigantesco, mostrando Roberto chutando uma bola que quebrava correntes. A imagem, fotografada e compartilhada milhões de vezes, tornou-se um símbolo de resistência, não só contra o racismo, mas contra a ideia de que algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos lugares. Roberto, ciente do impacto, fez questão de visitar esses lugares, não como celebridade, mas como um brasileiro comum, ouvindo histórias de motoristas de ônibus, faxineiras e camelôs que também haviam sido parados, revistados, humilhados por parecerem suspeitos. Ele não prometia soluções mágicas, mas escutava, e sua presença dava às pessoas algo que o sistema muitas vezes lhes negava: dignidade. Enquanto o movimento ganhava força, um grupo de jovens advogados, inspirados pelo caso de Roberto, decidiu agir onde o sistema era mais vulnerável, nos dados. Eles se reuniram em um escritório improvisado na Vila Madalena, em São Paulo, e começaram a vasculhar arquivos de delegacias, relatórios policiais e denúncias arquivadas. Não buscavam casos famosos, mas os pequenos, os esquecidos, aqueles que nunca chegavam às manchetes. Após meses de trabalho, publicaram um relatório intitulado Os Jogos Invisíveis, um documento de 250 páginas que listava mais de 1,6 casos de abordagens policiais irregulares em 5 anos, 87% deles envolvendo pessoas negras ou pardas. O relatório não era uma acusação emocional. Era frio, clínico, com números, datas e nomes de vítimas que nunca tiveram um Lucas para gravar suas histórias. Esses jogos não aparecem na TV, mas são jogados todos os dias nas ruas do Brasil, dizia a introdução, escrita por uma advogada chamada Mariana, que perdera um primo em uma abordagem semelhante. O documento foi enviado ao Congresso, à Ordem dos Advogados do Brasil e, em um gesto simbólico, a Roberto Carlos, com uma nota. Você nos mostrou que um chute pode mudar o jogo. Agora é nossa vez. A publicação do relatório caiu como um raio em um país já eletrizado. Jornais como Folha de S., Paulo e O Globo dedicaram capas inteiras ao tema, com manchetes como Os Jogos que o Brasil Esconde e Racismo nas Ruas. A verdade nos números. Programas de TV, antes relutantes em abordar o racismo diretamente, convidaram os advogados para debates, onde Mariana, com sua voz firme e olhar determinado, explicava: não é sobre um caso isolado, é sobre um sistema que decide quem é suspeito antes mesmo de perguntar o nome. A frase ecoou, não só nos estúdios, mas nas conversas de bar, nas rodas de samba, nas igrejas. Em Brasília, deputados da bancada progressista propuseram a Lei Roberto Carlos, um projeto que exigia câmeras corporais obrigatórias para policiais e punições severas para abordagens sem justificativa legal. A proposta, porém, enfrentou resistência imediata. Parlamentares conservadores alegaram que restringir a polícia é enfraquecer a segurança, enquanto outros, mais cínicos, diziam que o caso de Roberto era um exagero midiático. A batalha no Congresso tornou-se um reflexo do Brasil, dividida, barulhenta
mas impossível de ignorar. Enquanto isso, Tiago Mendes, o tenente que algemara Roberto, não desapareceu no anonimato. Suspenso de suas funções, ele contratou um advogado e entrou com um processo contra a polícia militar, alegando que sua demissão fora política, um sacrifício para acalmar a opinião pública. Em uma entrevista ao vivo em um canal de TV sensacionalista, Tiago, com o rosto endurecido e a voz desafiadora, defendeu suas ações. Eu fiz o que qualquer policial faria. 3 voltas em uma área rica, num carro velho. É motivo para a abordagem. Não olhe o nome, olhe o comportamento, disse ele, sem piscar. Quando o apresentador perguntou se ele faria algo diferente sabendo que era Roberto Carlos, Tiago sorriu, quase zombeteiro. Se ele não fosse famoso, ninguém estava falando disso. É só um cara num carro. A declaração foi como gasolina em um incêndio. As redes sociais explodiram com críticas, memes e análises. Ele não vê o Roberto como gente, só como um suspeito, escreveu um influenciador com milhões de seguidores. Outro usuário postou: se o Penta não vale, o que vale para esse cara? A entrevista de Tiago não o salvou. Pelo contrário, transformou-o em um símbolo do que o movimento Chute no Preconceito combatia, a cegueira de um sistema que justificava injustiças com protocolos. Roberto, longe dos holofotes da TV, tomou uma decisão que surpreendeu até seus amigos mais próximos. Ele recusou um convite do governo estadual para receber uma medalha de honra, uma tentativa de reparar o incidente. Em uma carta curta, lida por seu advogado em uma coletiva de imprensa, Roberto foi direto. Não quero medalhas por ter sido algemado. Quero um Brasil onde ninguém precise de uma medalha para ser respeitado. A recusa foi um soco no estômago de políticos acostumados a apagar crises com gestos simbólicos. Em vez de posar para fotos, Roberto anunciou que usaria parte de sua fortuna pessoal para financiar um programa de treinamento para policiais, focado em consciência cultural e ética. Batizado de Jogo Limpo, o programa seria implementado em parceria com ONGs e universidades, com aulas sobre história do racismo, direitos humanos e o impacto psicológico de abordagens violentas. Quero que o policial aprenda a ver a pessoa antes do suspeito, disse ele em uma rara entrevista à ESPN Brasil, sentado em um campinho de terra com crianças jogando ao fundo. A iniciativa, embora pequena em escala, foi um marco, mostrando que Roberto não queria apenas apontar o problema, mas ajudar a resolvê-lo. O ápice do movimento veio em uma noite inesquecível no Maracanã, o templo do futebol brasileiro. Não era um jogo, não havia troféus em disputa, mas o estádio estava lotado, com 70.000 pessoas de todas as idades, cores e classes. Roberto, vestindo uma camiseta branca com a frase Chute no Preconceito, subiu ao palco montado no gramado. Ele não fez um discurso longo. Em vez disso, falou como se estivesse em uma roda de amigos. O futebol me ensinou que um time vence quando joga junto. O Brasil é nosso time, mas a gente está deixando muita gente no banco por causa da cor, do lugar onde nasceu, do carro que dirige. Vamos mudar isso. Não é sobre mim, é sobre nós. A multidão explodiu em aplausos, mas o momento mais marcante veio quando uma tela gigante exibiu um desenho. Roberto, com sua clássica pose de cobrança de falta, chutando uma bola que estilhaçava algemas. A imagem, criada por um artista anônimo de Salvador, foi projetada em estádios, praças e até no Congresso, tornando-se o emblema de uma luta que não podia mais ser ignorada. Nos meses seguintes, o impacto do caso de Roberto continuou a se desdobrar. Escolas de samba no Rio incorporaram o tema em seus enredos para o carnaval, com alegorias mostrando bolas de futebol rompendo barreiras. Em Porto Alegre, um coletivo de professores criou um currículo escolar chamado Futebol e Cidadania, usando a história de Roberto para ensinar sobre racismo e direitos. Em Manaus, uma rádio comunitária lançou um programa chamado Chute Certo, onde vítimas de abordagens policiais contavam suas histórias, muitas pela primeira vez. Até a CBF, pressionada pela opinião pública, anunciou um fundo para projetos sociais em comunidades negras, embora muitos vissem a medida como oportunista. Nas periferias, o movimento inspirou jovens a gravarem suas próprias abordagens policiais, criando uma rede de vigilância cidadã que dificultava o silêncio das autoridades. O relatório Os Jogos Invisíveis foi traduzido para o inglês e o espanhol, ganhando atenção em fóruns internacionais de direitos humanos, onde Roberto foi convidado a falar. Ele recusou dizendo: minha voz já foi ouvida. Agora é hora de ouvir quem nunca teve microfone. Enquanto o Brasil se transformava, Tiago Mendes enfrentava seu próprio destino. Seu processo contra a PM foi arquivado por falta de provas, e ele tornou-se persona non grata no batalhão. Em uma entrevista anônima a um blog,
Ele admitiu pela primeira vez um leve arrependimento. Talvez eu tenha agido rápido demais, mas ninguém me ensinou a fazer diferente. A confissão, embora tardia, foi usada em treinamentos do programa Jogo Limpo como exemplo do que precisava mudar, não apenas os policiais, mas o sistema que os moldava. Roberto, por sua vez, decidiu dar um passo atrás. Ele anunciou que deixaria os holofotes, mas não o trabalho. Fundou a Academia Roberto Carlos, uma escola de futebol gratuita em São Paulo, onde as aulas incluíam não só dribles e chutes, mas debates sobre respeito, igualdade e cidadania. Quero que cada criança que passar por aqui saiba que a bola não tem cor, e a vida também não deveria ter, disse ele na inauguração com Lucas, o menino do vídeo, ao seu lado, agora um aluno da academia. O Brasil não mudou da noite para o dia. As abordagens policiais continuaram, o racismo persistiu e o Congresso engavetou a Lei Roberto Carlos após meses de debates. Mas algo havia sido plantado. Nas ruas, as pessoas começaram a se perguntar: se fizeram isso com o Roberto, o que fazem com quem não tem nome? A pergunta, como uma bola bem chutada, continuou rolando, atravessando fronteiras, unindo vozes e desafiando o silêncio. Roberto, em sua casa simples, assistia às notícias com um leve sorriso. Ele sabia que o jogo não tinha acabado. A bola agora estava com o povo.